Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da Rádio RCI, olá você que nos acompanha nas redes sociais. O programa Entre Livros está no YouTube, está no site Sempre RCI e também no Facebook. Nós estamos hoje aqui com a autora convidada, Mabel Teles, ela que é graduada em Comunicação Social, com mestrado em Administração. A Mabel já esteve conosco falando da obra Zéfiro, a Para-Identidade de Valdo Vieira, mas ela também está nos devendo um programa sobre o livro Profilaxia das Manipulações Conscienciais. Então, em breve, a gente vai estar aí com essa entrevista no ar. Mabel, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Rose, obrigada pelo convite. Nós estamos hoje para falar aqui sobre uma obra de Valdo Vieira, Temas da Conscienciologia. Valdo Vieira é o propositor da Conscienciologia, médico odontólogo, né, com aí 50 obras publicadas, e esse livro ele foi lançado, né, em 1994, 97. 97, a primeira edição, né? E a gente vai, então, conversar com a Mabel sobre esse livro, né? Mabel, então, primeiramente, você tem, assim, um bastidor da produção desse livro, né? Eu sei que ele foi irmão gêmeo de outros livros, não é isso? Que saíram no mesmo ano. Dá um contexto assim geral da obra para a gente. Ele apareceu em 97 junto com 200 Teáticas e alguns outros livros. Foi uma época que o professor Valdo estava lançando esses livros mais compactos, né? Teve uma série de livros compactos que ele lançou entre os 700 Experimentos e o Homo Sapiens Urbanizados, né? Nesse meio termo, ele lançou uma série de livros mais compactos, mas quando a gente fala compacto, é no tamanho, mas a densidade é alta, né? E esse aí foi um dos livros que foi lançado nessa época. Ele também estava incentivando bastante aí o desenvolvimento do CAEC. Então, eu lembro que foi uma série de livros para dar apoio, né, ao desenvolvimento do CAEC, que tinha começado em 1995. Esse livro aqui, ele é de 97. E ele é um livro que ele tem como base os 700 Experimentos, né, que é o tratado que ele lançou em 94, mas que ele traz algumas capítulos, algo que ele já tinha mais ou menos trabalhado, e outras coisas também que ele foi incorporando. Eu me lembro quando foi lançado esse livro, que foi próximo de 200 Teáticas, e uma coisa que chamava atenção na época, Rose, e que hoje em dia a gente está bem acostumado, né? Mas a gente não estava naquela época, quando ele começou a escrever a partir de especialidades. Então, por exemplo, ele dizia assim, ó, segundo a pensenologia, conforme a holomaturologia, os 200 Teáticas, inclusive, ele é totalmente baseado nisso. E o Temas da Conscienciologia também vem e nessa abordagem, né? Então, eu me lembro que isso gerou, né? Se quer saber alguns bastidores, né? Isso gerou um certo frisson na época, na comunidade, porque demorou para a gente entender a abordagem do professor Paulo, né? Porque ele começava cada parágrafo, ele linkava com uma especialidade. Aqui, não necessariamente em tudo, mas em muitos capítulos ele já começa a fazer isso também. Então, eu acho que esse livro, assim como os demais dessa época, eles foram, assim, muito importantes para que a comunidade aprendesse a fazer abordagens pesquisísticas diferenciadas a partir daquela especialidade. E isso, eu acho que contribuiu para desembocar naquilo que hoje a gente conhece como enciclopédia da Conscienciologia, né? Essa visão multifacetada
de o mesmo tema sobre diversos vieses de subespecialidades da Conscienciologia, né? Eu me lembro disso. E eu lembro quando esse livro foi lançado, a gente morava no Rio de Janeiro, mas eu lembro, não é isso? Só que ele foi com foco realmente na ajuda, né, no desenvolvimento do CAEC, principalmente na área de pesquisa, né, que o CAEC ele nasceu como Centro de Altos Estudos. Então, uma maneira do professor Valdo contribuir foi justamente fazer esses livros compactos, mas com uma densidade e com uma abordagem pesquisística diferenciada. Agora, é uma trilogia, né? Os 100 testes, 200 teáticas e o tema Testes, saíram muito próximos um do outro, né? Eu me isso. lembro quando foi Você vê que é tudo de pesquisa, justamente por causa desse momento da comunidade, do momento do CAEC, para poder desenvolver a pesquisa da consciência. E agora, em termos de estrutura, Mabel, fala para a gente assim, como que esse livro está estruturado? Então, olha, ele é bem interessante, porque o professor Valdo chama temas da Conscienciologia. Então, por aí a gente já vê que ele não tem um assunto único, né? Ele tem várias abordagens na grande ciência que é a Conscienciologia, né? Então, ele é assim, uma espécie de supermercado de posicionamentos ou de abordagens sobre isso. Então, na primeira parte do livro, a primeira sessão, ele chamou de Conscienciologia de Versos, porque ele vai falando de vários assuntos. Por exemplo, energias conscienciais e interações chakra-chakra. Mas depois ele vai falar de uma outra coisa, ó, evitação das causas das indisponibilidades. Aí que não tem uma relação direta com o capítulo anterior. Depois ele fala assim, maxi-mecanismo das obras coletivas. Interessante esse capítulo. E por aí vai. Então, essa primeira parte do livro, a primeira sessão, que são 23 capítulos, ele vai fazendo essas abordagens diferenciadas. Lembrando, gente, que cada capítulo nesse livro tem duas partes, né? Então, é um livro pequeno, eu estou com a primeira versão aí, né? Então, cada capítulo, ele é assim, né? Ele tem uma página e outra, e o capítulo se encerra. Não sei quem tiver com áudio não está enxergando. A segunda parte do livro é pesquisas na área da mental-somatologia. Aí é bacana porque ele traz várias pesquisas. Por exemplo, aqui nós estamos na rádio, né? Então, a primeira pesquisa dele é pesquisa da importância do laringochakra, né? Que é o que nós estamos usando praticamente aqui hoje, né? Aí ele já vai para uma outra coisa, ó, pesquisa da parapatologia do terrorista, pesquisas do subcérebro abdominal. Então, essa área do livro, para quem já leu, quem se interessar por ler, ele traz a pesquisa bem prática, bem do dia a dia, sabe? Então, ele, por exemplo, se você pegar esse capítulo ali do laringochakra, ele vai falar da importância do laringochakra, da conexão com o cardiochakra, e vai falar, por exemplo, de certos assédios que a pessoa pode sofrer a partir do laringochakra. A tentativa, por exemplo, de deixar a pessoa sem condições de falar, porque ela está lá fazendo algum tipo de tarefa de esclarecimento e tal. Mas aí ele traz coisas bem do dia a dia, sabe? Aliás, todo esse capítulo, aliás, o livro todo, vamos dizer, não é só essa área, não. O livro todo ele é muito teático. Ele não é um livro de grandes teorias, né? Ele pega a conscienciologia e coloca no dia a dia. Então, como que o laringochakra, em que situações, né, no caso desse capítulo, ele pode sofrer algum tipo de interferência.
Então, isso é a seção 2 de mental somático. Tá? A seção 3, ele vai trazer, que é bem curta, ele traz técnicas projetivas. Ele escolheu 2 técnicas e ele reproduz aquilo. E já na quarta sessão é teático, ele chama de teática, que é a área nossa, que nós chamamos hoje, né, de experimentologia. Ele já chamava assim nessa época. Que são as experiências dentro de uma determinada área. Por exemplo, teática da afinidade interconsciencial. Como é que é a teoria e a prática das pessoas que têm afinidade com outras pessoas, com objetos, com holopensenes. Então, ele vai trazendo isso de uma maneira assim, bem pé no chão. Depois ele fala teática do desafio da sociedade moderna. Né? Ele tinha axiológico, né? Até os 700 experimentos, ele já trazia isso. Então, ele vai trazendo situações do dia a dia e como é que um conscienciólogo ele poderia encarar essa realidade teática, né, no dia a dia, a partir dessas teorias do paradigma consciencial. Por exemplo, tem um capítulo aqui que ele é chato, ele fala assim, ó, teática da verdade relativa de ponta. O quanto cada um consegue vivenciar uma verdade que ele já consegue entender na teoria. Então, são situações assim, mas que ele consegue botar em prática, né? E por aí vai. Aí, a seção 5, ela é da parasociologia. É um diagnóstico da sociedade. Então, ele fala diagnóstico da sociedade através das crianças, por exemplo. Através da incivilidade, através da superpraga, do turismo. E aí vai, você já vê aqui um prenúncio do Homo sapiens urbanizados. A gente já consegue enxergar nessa sessão o diagnóstico que ele está fazendo da sociedade e que vai embasar posteriormente a teoria da Heuvex, né? Uma maneira que ele embasou a teoria da reurbanização extrafísica foi mostrando fatos da sociedade que davam indícios de que a gente estava passando, ou o planeta estava passando por uma reurbanização. Depois ele faz a parte conscienciométrica, é a próxima sessão. E aí são testes. Por exemplo, teste da sua consciência feliz. Esse é um assunto que tanto se fala, né? De ser feliz. Teste da sua consciência consumista. Teste da homeostase do mental soma. Isso aí já é errado. Teste da síntese quanto a você mesmo. E aí ele vai. Ele tem aqui assim, mais de uma dezena, quase 2 dezenas de testes, né? Testes dos intrusores intrafísicos insuspeitos, que também vem um pouco essa parte ali dos 700 experimentos. Ao longo do livro. Ele termina essa fase de testes, teste dos rastros de entropia. Esse capítulo é um capítulo interessante também. E aí ele termina o livro falando dos fundamentos da holomaturidade, né? E aí ele vai trazer a questão da cosmoética, ele traz a questão da holossomática, das abordagens, e uma coisa interessante, ele coloca aqui os fundamentos técnicos da EQM. E ele coloca isso na seção de holomaturologia. Aí é uma coisa para a gente pensar, né? Por que
que ele resolveu colocar ETM na oromaturologia, né? Acho que é porque, quem sabe, ajude, né, a aumentar essa situação aí de maturidade depois que a pessoa passa por uma experiência desse tipo. Enfim, e aí se encerra. Então, é um livro que tem 90 capítulos curtos, mas, assim, muito, muito teático. Eu, por exemplo, Rose, eu abri aqui a página do teste dos rastros de entropia. Porque aqui acho que todo mundo vai se achar em alguma coisa. Por exemplo, primeiro teste. Primeiro não, algum que eu estou lendo aqui. Os pratos para lavar amontoados na cozinha desde anteontem. Essa é grosseira, mas olha a outra. A mesinha do telefone sem caneta e blocos de nota. Aquela coisa do detalhe, né? Então, o vidro de medicamento perigoso deixado à mão de crianças. E aí então ele vai anatomatizando, né, a consciência a partir desses pequenos rastros, né? Ele dizia que ele ia sujando e limpando. Lembra dessa frase? Né? Ele falava assim, eu vou sujando e vou limpando. Por causa dessa coisa de não deixar nenhuma entropia. Eu estou dizendo isso só para quem estiver nos escutando, que não conhece o livro, ver que é um livro muito prático, né? Ele é muito do dia a dia mesmo, como se a gente pudesse enxergar a consciência no seu dia a dia, no cotidiano, e aí ali ele traz a teoria a partir da prática. Agora, Mabel, eu estava pensando assim, na verdade, esse livro, a gente pode dizer que ele foi, assim, um prenúncio, um início do princípio, que ele traz temas totalmente diferentes, abordagens inéditas, mas também coisas que ele já publicou em outros livros, por exemplo, os testes, então lá nos 700 experimentos, né? Eu acho que aqui ele já estava tendo um vislumbre do trabalho que ele ia fazer depois, será que não? Eu acho que ele estava tendo um vislumbre, ele estava testando ele mesmo e preparando o grupo. Porque, veja, a partir desses livros aqui, que a gente, tanto esse quanto 200 teáticas que a gente estava comentando, ele vai mudando, ou ele vai, como se nos ensinando a pensionizar de maneira diferente. E aí vai desembocar nos livros próximos, e até próprio na enciclopédia, né? Então, é como se fosse, assim, um ensaio. Aliás, né, Rose, se a gente olhar as publicações do professor Valdo, a gente vê que ele vai não crescendo, né? E lá pelas tantas, eu não sei como a gente vê que uma coisa está conectada à outra. E ajuda ao entendimento, né, maior da Conscienciologia. Então, eu acho que sim. Eu acho que é como se fosse um ensaio. E é um ensaio para ele e para nós. Para ele também, porque ele vai testando, né, a maneira de abordar, a maneira de trabalhar esses assuntos, vai esgotando certos assuntos para ele poder falar de outros. Porque eu acho que também tem isso, né? Você vê, ele ao longo da vida, ele foi esgotando certas temáticas. Depois que ele já tinha falado muito sobre aquilo, ele já pode falar de outra temática. Essa é uma fase que ele falava muito da Socin. Os 700 experimentos falava da Socin, esses livros também. Mas isso, o Urbanizatos, ele falou muito, o Pacíficos, ele falou muito, mas depois parece que ele diminuiu. Não sei se você concorda com isso. Depois parece que ele foi mais para a consciência em si, e já no final, no DAC, ele extrapolou.
Aí ele já foi mais para interdimensionalidade, para multidimensionalidade e para fenômenos mais avançados. Essa é a leitura que eu faço também, não sei se eu estou correta, né? Uhum. Agora, Mabel, a gente está aqui já quase no momento do nosso intervalo. Eu vou chamar os comerciais, mas fique antenado aí, porque a gente volta daqui a pouquinho para falar mais sobre temas da Conscienciologia. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, hoje com Mabel Teles, falamos sobre a obra Temas da Conscienciologia, de Paulo Vieira. Agora, Mabel, você tem, assim, bastidores dessa obra? Como é que foi, assim, o professor Valdo, ele simplesmente escreveu e já lançou, ele fez igual, por exemplo, 700 experimentos, que ele foi distribuindo para o pessoal estudar antes. Você tem algum bastidor ou não? Não, esse livro é aquela época que ele sentava e escrevia um livro por dia, né? Eu lembro do livro lá da dupla evolutivo, da TENEPS, eu já não sei se era a TENEPS ou a dupla, que ele escreveu em 2, 3 dias. Então, porque, claro, ele já tinha 2 tratados publicados, então esse livro aqui, ele tem 200, menos até, ele tem 190 páginas escritas, que aí depois tem as referências bibliográficas e tal. Então, ele é um livro, Rose, que não, ele não testou, ele escreveu e foi, entendeu? E ele foi distribuindo, foi aquele ano que saía um livro atrás do outro, né? Que era meio uma desova que ele fez e que para ele me parece que não foi uma coisa difícil, até porque a gente sabe que em termos de bastidores, né, o professor Valdo ele tinha uma isso e a gente então é como se ele pegasse o que ele já tinha de muita coisa e ele compilou e publicou, né? Ele publicou dessa maneira. E como eu estava dizendo, ele fez assim que é para ajudar e para motivar, porque os tratados, é claro que eles são mais difíceis de serem deglutidos pela maioria, né? Não é todo mundo que, por exemplo, de 600 experimentos na época e lê de cabo a rabo, né? Agora, esse aqui ninguém pode reclamar. Da mesma coisa dos 200 teáticas, sabe? É a pessoa, ela tranquilamente, ela pode ler esse livro e em poucas sentadas ela vai ler. Agora, não pense, para quem não conhece esse livro, que ele é simples. Ele não é um livro simples, ele é um livro denso, né? A Rose, quando antes de começar, o que que você falou, Rose? Antes de começar a nossa apresentação aqui, Me ajuda a você fala lembrar. assim, Mabel, eu não lembrava como esse livro é complexo. Verdade. Lembra que você falou? Foi. Porque ele é denso, ele é rápido de ler, tá tudo certo, mas ele é um livro denso. Mas até onde eu sei, eu lembro que o professor Val trabalhou isso quando a gente estava lá no Rio de Janeiro, né? Até onde eu sei, ele não testou, não. Ele escreveu, sabe, assim, e eu não sei se as pessoas entenderam muito bem até hoje, viu? Até a gente tem dificuldade de entender, né? Tem certos capítulos, não, que faz pensar. É como 700 experimentos, né? Tem certos testes que coloca a pessoa na parede, encantou a pessoa, né? Que nem das entropias ali.
É bacana uma pessoa pegar a listagem de entropia e ela marcar aquelas que ela ainda comete, e ver no geral qual é a porcentagem dela. Eu não sei quantas entropias tem ali, mas se tiver 20, quantas eu ainda faço? Porque aí a gente já vai ter um percentual da gente mesmo, né? Então, vale a pena por esse olhar, sabe? É muito conscienciômetro. É um livro muito conscienciômetro. E ele faz essa questão da aplicação, né? Vamos dizer assim, para o leitor aplicar. Não é só ele estudar teoricamente a obra, ele faz os testes com ele mesmo. Então, na hora que você faz um teste desse, por exemplo, é você com você mesmo, né? Então, além dele trazer informação e fazer uma associação de ideias que eu acho assim impressionante, né? Fazer um Sobre teste bom. viés Teste. diferentes, assim. E ele ainda faz a pessoa aplicar, né? Desculpa que cortou um pouquinho a sua fala. Fala de novo aí para eu escutar. O professor Valdo, ele faz uma abordagem que faz a pessoa aplicar a obra também nela. Então, ele não é só uma obra informativa, trazendo, embora ele faça isso com muita propriedade, porque a visão de conjunto que ele traz de assuntos diferentes é muito grande, mas ao mesmo tempo ele faz a pessoa aplicar um teste, por exemplo, e aí ela vê como que ela se manifesta de acordo com aquele teste. Teste da classe que está cortando e você para de falar, eu falo aqui. Pois é, e agora, o que a gente faz? Não, vou falar aqui, ó. Teste da classificação das tolices humanas, que é o que você está falando. E ele chama aqui uma coisa interessante, ó. Ele fala da tolice pura e da tolice impura. Então, ó, isso aí eu não lembrava mais. O que ele chama de teste, a tolice pura? A tolice pura é própria do ser humano, assim, do porão, da fase que você ainda não tem muita maturidade, que vai passar. Mas a tolice impura, não. É aquela mesma tolice que você faz de maneira consciente. Você adota a tolice pura e se torna impura, né? E ele vai fazendo, Rose, conforme você está falando aí, uma série de testes de tolices da vida humana que a gente pode cair, né? E é bem legal, porque a gente vai lendo aqui, ó, e você vai vendo, né? Eu, pelo menos, vou olhando assim, ó, para onde eu escorrego, ou eu tenho chance de escorregar, né? Então, é como você diz, ele não é um livro que tem teoria, mas é um livro muito, muito prático, tá? Quer ver, ó, outro teste aqui, ó. Teste da sua consciência prioritária. Aí, ele já traz, por exemplo, 15 assuntos que, aos olhos dele, se a gente se interessar, mostra que a gente não tem prioridade. Entendeu? Então, assim, ele já coloca a pessoa no lugar dela, para ver se a pessoa tem senso prioritário ou não. Então, é muito bacana esse livro. É muito bacana mesmo e ajuda. E dá para fazer aquela, tipo assim, uma bibliomancia, sabe? Você abre o livro assim, fala assim, ó, teste da sua consciência ante o perigo. E aí você vai lá e lê se você tem uma tendência ou não a ter esportes radicais, assim, né? Enfim, e por aí vai. Então, realmente, eu concordo com você. É um livro muito, muito prático. Muito prático. Agora, Mabel, a gente poderia ir pegando alguns capítulos assim e esmiuçando um pouquinho, para o pessoal ter Ó, um gostinho.
Eu vou pegar aqui, ó, diagnóstico da SOCIM através da anticosmoética, na página, no meu é na página 106, né? Aí ele coloca assim, ó, o correntista que fura a fila do banco, ferindo a moral sem transgredir o legal. Depois ele fala, o empresário que dá boas gorjetas aos garçons para ser tratado melhor do que os outros fregueses. E ainda diz que oferece uma gratificação por merecimento. Aí você fala, nossa, mas isso não é correto? Você está ajudando a pessoa? Aí ele já está fazendo, pedindo para que nós façamos uma análise cosmoética sobre isso. Tá vendo? É uma coisa super sutil, né? Mas que faz pensar. O motor que pega o vácuo da ambulância na hora do rush ou no trânsito congestionado. Quem nunca viu isso? Vai passando a ambulância e vem um oportunista, cruza e pega o vácuo da ambulância. Aí ele coloca isso como diagnóstico da SOCIM através da anticosmoética. Então, isso é uma vertente. Mas a gente pode pegar também aqui, ó, teática da verdade relativa de ponta. Hoje vai trazer 20 itens que chancelam o que é uma verdade relativa de ponta, né? Então, por exemplo, mais real e menos imaginosa. Olha só, essa frase já começa, ó, pensa na profundidade disso, é uma frase boba, tá? Hoje a gente sabe o que é uma verdade relativa de ponta, mas em 97 poucas pessoas sabiam, né? De mais certeza e de menos hesitação. É uma segunda qualidade que ele coloca aqui, né? E assim ele vai fazendo essas análises de temas super complexos, mas de uma simplicidade na abordagem e para facilitar a compreensão, sabe? Isso é uma outra coisa interessante do livro. Ele trata de assuntos complexos, é um tema complexo, mas ele traz exemplos que facilitam muito o entendimento, né, de todo mundo a respeito desses assuntos, né? E assim ele vai. Você tem mais algum capítulo aí que você gostaria de estudar? Eu pensei assim, em termos de Um aqui, ó. estrutura. Ah, Pode falar, pode falar. eu pensei assim, né? Ele não é uma obra que tem um padrão de todos os capítulos, né? Não obedece uma regra, né? Não. Tem capítulo que ele traz enumeração, tem capítulo que ele faz um teste com a pessoa, tem capítulos que ele só põe na cada, né? E estilo também diferenciado de capítulo para capítulo, né? Eu estou com um capítulo agora que você acabou de falar isso. Eu abri um capítulo aqui que é a teática da ação consciencial. Esse capítulo, ele tem 19 enumerações e ponto final. Ele não tem introdução, ele não tem nenhum tipo de desenvolvimento de ideia, mas ele tem uma enumeração que vai de 1 a 19, né? Agora, o capítulo anterior, que é esse, ele já não é assim. Ele já faz uma introdução,
ele já faz uma explicação e por aí vai. Agora, Rose, olha aqui, ó, a gente fala muito de abertura de caminho hoje, né? E nesse capítulo aqui, ele fala da abertura de caminhos positivos e da abertura de caminhos negativos, que é uma coisa interessante para a pessoa pensar, porque ela pode ter caminhos abertos patológicos. Se esses caminhos abriram, é porque pode ter, assim, amparo, pode ser que esteja dentro da PROEX. Não, não, nem sempre. A partir desse capítulo aqui, a gente já pode ver que existem caminhos abertos, que a pessoa tem jogo de mando, mas é que são patológicos, né? Então, aqui ele traz bem essa explicação, tanto dos caminhos positivos, quanto dos caminhos negativos, né? Mas ele comenta também que chega um dia que, se for excesso de negativo, o caminho se fecha. Pode não ser nessa vida, mas pode ser nas vidas que virão, mas existe essa possibilidade. Então, isso já é aqui dentro dessa parte de experimentologia, né, que ele está falando aqui das experiências teáticas dentro da Conscienciologia. E tem um capítulo que eu acho muito diferente, que é assim, Rose, já que você está querendo falar de capítulo, né? Ó, montagem dos testes conscienciométricos. Na meu é capítulo 23. Ele faz uma enumeração de 30 situações que ajudam a fazer um teste conscienciométrico. Agora você vê, isso já é bem específico, né? Já é uma coisa assim muito da Conscius, por exemplo, né? E ele já Vamos tinha o chamar. conscienciograma nessa época, né? Já O conscienciograma é tinha, 94, 94, exatamente. O conscienciograma é dessa, eu não me lembro de cabeça, mas já tinha. Então você vê, aqui ele dá as dicas para se fazer um teste conscienciométrico, que na verdade esse livro é um livro muito conscienciométrico, né? Então ele já é meio diferente, né? Esse capítulo perto dos demais, tá? Enfim, tem várias outras aqui. Tem aquele tema que o Gustavo Vieira gosta muito, né? Que é Princípios do Holocarma das Nações. E aí ele vai falando, por exemplo, está falando como é que cada ambiente, né, cada região pode ter um karma específico, né, de acordo com aquilo que aquele país já fez ou que aquele país ainda está fazendo, né, que às vezes é pior, né? Ele fala das monarquias, ele fala das mordomias, enfim. Tem uma série de itens aqui que quem se interessa também vale a pena aí estudar, né? É muita coisa. agora ele traz aqui uma série de testes e no você sabe dizer se isso aqui tem alguma relação com o que está lá nos 700 experimentos ou ele traz abordagens inéditas com relação a isso? Cortou um pouquinho de novo, eu não escutei a sua pergunta, Rose. Nossa internet não está boa, né? Não, não tá. Olha só, ele traz vários testes, né, que já Tá, é conscienciometria. E ele faz tá. isso nos 700 experimentos. Tem. Correlação dos 700 experimentos, aqui seria uma síntese. Ele extraiu alguma coisa dos 700 experimentos, ou esses testes aqui, eles são inéditos? Ele trouxe realmente lá.
dos 700 experimentos, tá? Tem coisa que ele trouxe de lá. Alguma outra coisa ele adaptou e tem coisas diferentes também, tá? Eu não sei se eu te cortei, Rosa, mas como corta o som, pode ser que eu tenha falado em cima de você, mas para mim não tem som nenhum. Então, tem coisas que sim, que veio dos 700 experimentos, e tem coisas que não, que ele incluiu aqui nesse livro, tá? Nesse livro. Então, ele vai mesclando uma coisa com outra, né? Para poder compor o que ele está fazendo. Eu acho, assim, que se a pessoa não conhece nada de Conscienciologia, ela não leu ainda nenhum tratado, eu acho que vale a pena, ela começa com um livro desse, para um dia chegar nos 700 experimentos, sabe? Porque se ela gosta de uma leitura como essa, eu acho uma leitura dessa super instigante, por causa da prática. É uma coisa muito pé no chão. Aí ela vai com 700 experimentos, e aí aquilo amplia ainda mais. Isso aqui é uma pílula, né? É a pílula, resumindo, síntese do que pode encontrar lá nos 700 experimentos. Muito bem, a gente está, então, aqui conversando sobre a obra Temas da Conscienciologia. Nós vamos chamar os nossos comerciais. Em um minutinho a gente estará de Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, entrevistando Mabel Telles sobre a obra Temas da Conscienciologia, de Paulo Vieira. Mabel, é engraçado como que ele divide as sessões em estilos diferentes de apresentação do tema, né? Então, ele tem lá a experimentologia, as teáticas, aí ele tem lá os diagnósticos, então, vários tipos de diagnóstico, aí tem os testes da conscienciometria. Então, é como se ele fizesse uma obra com estilos diferentes de escrita, né, que dá essa abordagem aí mais cosmovisiológica, digamos assim, né? Acho que a gente pode sintetizar essa obra assim, né? Seria uma Fala de novo, seria? uma síntese complexa. É, eu acho que você simplificou bem o negócio. É uma síntese complexa, porque ele é denso, ele é um livro denso, mas ele é um livro sintético. Só que é como se ele pegasse assim, o suprassumo, né, Rose, de uma série de ideias e ele não tem uma lógica, lógica não, um padrão, vamos falar, acho que o termo mais correto, né? Um padrão de texto. Não tem, não tem. Tem, assim, a questão das epígrafes, isso está ali, né, presente, percorrendo. Tem muito capítulo que começa com segundo a holochakralogia, segundo a mental somatologia, mas é uma grande maioria, e tem essas coisas que ele se dá liberdade de começar um capítulo por um teste sem nem enunciar o capítulo. Ele nem enuncia o teste. Ele joga o teste e vire-se, né? Cada um que se vire com aquele teste, sabe? Que é bem estilo experimentológico, né? Então, você não guia a pessoa, né? Você joga ali e dá sobre aquele assunto. O que era um pouco também o jeito dele, né? Se a gente pegar o Projeciologia, ele tem um estilo bem definido, né?
Os 700 experimentos, ele já é um estilo definido livre. Ele é definido, mas ele é livre. Ele não se obriga a fazer o que ele fez no Projeciologia, né? Se a gente pegar o Reurbanizatus, ele já é mais padronizado, uma lógica pessoal mais padronizada. A enciclopédia, obviamente, porque ela tem uma chapa bibliográfica, e depois, os demais, ele já tem um DAC, por exemplo, mais livre, né? Então, a gente vê que o professor Valdo ele vai jogando os estilos ao longo das suas obras, e nessa obra, ele joga dentro da obra. Dentro da própria obra, ele faz uma estilística própria, ainda que você tenha uma regularidade em função das epígrafes, das listagens, das enumerações, né? Então, não é que é uma coisa que ficou solta, não. Você vê o padrão, mas é um padrão que te dá um pouco de liberdade na hora de trabalhar, né? Ele não se obriga, ele não se obriga a fazer certinho. Porque se a gente vê aqui, ó, pesquisa das psicopatologias das drogas, ele já começa aqui, ó, eis 4 distúrbios. O capítulo já começa de cara. Ele nem explica o que é a psicopatologia, nada disso. Ele já joga direto os distúrbios em si, né? Enfim. Por isso que a gente gosta do livro. Vamos falar, então, Eu um pouquinho de lembro, alguns capítulos, assim, vamos, para trazer um eu, gostinho para o público. eu lembro, o Rose, quando a gente estava no Rio de Janeiro, tinha muita aula de ir na sexta-feira, então acabava que a gente dava muito esse CP1 no próprio Rio de Janeiro, né? E esse livro ia comigo. É. Por que esse livro ia comigo? Porque sempre aparecia um caso na sala de aula de alguma dificuldade que o livro cobria. Mas era difícil, era muito difícil não ter. Ou porque a pessoa tinha um problema afetivo, um problema chacral, um problema de um vício, um problema. É batata. E eu lembro do capítulo, né? Então, e a pessoa ela ia ler, porque a gente tinha lá o recanto da leitura, sempre tinha o recanto da leitura no CP1, né? E aí a pessoa ia ler o capítulo e sempre somava. Então, eu não me lembro de ir para um ECP1 sem esse livro e sem o 200 teáticas. O consensograma já era a regra, porque o ECP1 ele era fundamentado no consensograma, né? Mas esses aqui não, né? E sempre, sempre ajudava, sempre ajudava. Mas o que é que você pediu aí, Rose? Vamos lá. Não, eu pedi para a gente, assim, dar um gostinho. Você tem algum capítulo que gostaria de analisar? Poxa, são muitos, né? Aí é difícil. Vamos pensar aqui, ó. Eu vou pegar um aqui, ó. Ah, Olha que tema. Teática dos simuladores das experiências de quase morte, capítulo 47. Quem não sabe, né, experiência de quase morte é até é o quê? É quando a pessoa ela está no limite entre a vida e a morte, ela se vê fora do corpo, o clássico, a experiência clássica, né? Ela se vê fora do corpo e ela tem condições, em muitos casos, de decidir voltar a viver. Ela vê o limite da morte e ela volta, né?
E isso, obviamente, é uma experiência crítica, provavelmente nunca mais ela vai ser ela mesma, mas ela não é uma experiência, vamos dizer assim, que deve ser provocada, né? Porque é uma experiência, se for provocada, é praticamente um suicídio, né? E aí ele escreveu um capítulo que se chama Teática dos Simuladores de EQMs. E para que ele botou esse título? Porque ele queria falar justamente de se a pessoa começa a usar, ela praticamente corre o risco de perder a vida ou de ter uma experiência de quase morte forçada, né? Então veja que a abordagem dele para onde foi, né? E aí ele vai falando nesse capítulo do quê? Das anfetaminas, dos barbitúricos, da cocaína, da endorfina, e vai falando da privação do sono, de pesadelos, e por aí ele vai no sentido de mostrar que tais drogas, se mal usadas, usadas de maneira equivocada, enfim, pode gerar experiências de quase morte, né? O que não é algo desejado. Claro que se a pessoa tem uma doença natural e ela passa por uma EPM, ok, né? É uma coisa natural. Morte, aí já não é a situação, vamos dizer assim, das melhores, né? Então ele vai enumerando todas as situações aí de perigos, né, que a pessoa pode ter nesse sentido, né? Então, esse é um tipo de capítulo que vai falando dessas profilaxias, né? Das situações dos nossos idiotismos. Tem um outro aqui que é bacana também, que é o diagnóstico das vocações frustradas. Capítulo 56. Olha, esse é um tipo, eu estou lembrando agora, tá, Rose? De capítulo que a gente falava nesse CP1. Então, Que por ba- exemplo, o médico que não chegou a ser médico, não conseguiu sobre medicina e se automedicando, né? O escritor que não é escritor, mas que, para poder sobrepesar a situação, ele faz heterocrítica do livro dos outros, mas ele mesmo não escreve nada. E assim vai. Então, é muito bacana esse capítulo. Ele vai contando essas situações, como que isso acontece, mas que muitas vezes essas pessoas se tornam mecenas. Então, ela não foi desenhista, ela não foi pintora, mas ela vai ajudar aqueles outros que serão pintores e por aí vai, né? E ele fala também que não é para a pessoa, muitas vezes, se frustrar com isso, porque em muitos casos, aqui de pintores, né, a colex atual dela não é para ir para esse lado. Ela tem um outro caminho. Então, essa frustração, em alguns casos, ela é desnecessária, ela é ectópica, porque, no fundo, não era para a pessoa fazer aquilo, era para ela fazer aquela outra coisa. Por isso que os caminhos não se abriram para aquele lado.
E ele vai contando aqui essa situação para que a pessoa não perca, que é um novo caminho que ela deve percorrer nessa vida. Porque às vezes a pessoa ela foi há pouco tempo, sei lá, eu, pintora, escultora, cantora, não sei, dançarina, seja lá o que for. E fica aquela coisa, né, que puxa, mas não é para lá que ela tem que ir. Ela tem que ir para frente, né? Mas aquilo fica dentro dela e incomoda, né? E dá uma certa coisas bem práticas que a pessoa ela vai vivenciar e muitas vivenciaram nessa condição, né? De frustração. E é legal estar falando isso, porque eu até me lembro um caso no curso sobre esse assunto. Conta? Era um ator, Ah, tá. era uma pessoa que queria ser ator e que a namorada era atriz, e ela conseguiu abrir os caminhos e ele não. E ele lê esse capítulo no curso para ele entender um pouco mais a situação dele e refletir se ele não estava nessa fase agora de não repetir aquela profissão, né? E ir para um outro caminho. Me lembro perfeitamente, era um casal. E a gente falou desse capítulo para essa pessoa. Eu estou chamando a atenção disso porque você vê, é muito prático, né? São coisas que acontecem com qualquer pessoa no dia a dia. Queira abrir para falar, Rose? Então, você falou aí, tem aqui um capítulo, olha, ele fala de arte em alguns capítulos, né? O teatro, arte e os assédios, fala sobre a criatividade, enfim. A abordagem que ele faz é um pouco assim cosmovisiológica, né? Porque ele pega diferentes assuntos e coloca como se fosse num balaio de pão, né? Então você tem uma obra compacta. Eu, de novo, perdi a sua final da fala. Você tem uma obra compacta? Uma obra assim que é compacta, porque são poucas páginas, é um livro pequeno, mas ele é denso, porque ele traz uma cosmovisão de assuntos totalmente diferenciados, com apresentações diversificadas, é um teste, é uma teática, né, assim, que mais que ele traz aqui? É um diagnóstico, pesquisas, É, é, é isso mesmo. Eu, eu, cosmovisiológico, né? eu não sei. Exato. Tem um capítulo aqui, Rose, ó. Olha só o capítulo dele. Isso aqui é cotejos entre consciência, soma e teatro. Não, presta atenção, ó. Cotejos entre consciência, que é fora, além do corpo, o corpo e o teatro. E é um capítulo super interessante. Super interessante. E super original esse capítulo. É cosmovisual o livro inteiro, nesse capítulo também, e vai jogando tudo. Por isso que se chama temas. Temas. Temas é, é um supermercado, né, Rose? É, é isso mesmo. É uma É um cosmovisão compactada. isso, é um supermercado enxuto da Conscienciologia. E ele vai falando de energia, de mental soma, de socin, de proex, de acidente de percurso, de arte, de jogos, de vida humana, de desperdício.
ele vai jogando, pega o que ela quer. Porque o bacana desse livro é que você não precisa ler do começo ao fim. Você lê, às vezes, o capítulo ou os capítulos que te interessam. E esse capítulo ele tem começo, meio e fim, e acabou. Se você não quiser ler o capítulo seguinte, você não vai perder, porque vai entender o outro capítulo sem entender o capítulo do meio. Então, ele é bem tranquilão de se ler. Mabel, a gente está nos instantes finais aqui do nosso programa. Queria ver se tem alguma coisa assim que você quer deixar de mensagem para o ouvinte. Estou falando em cima de você, porque eu tenho assim uma sugestão, Rose. O pessoal mais novo que chegou agora na Conscienciologia nem sempre teve a oportunidade de ler esses livros mais antigos. E, quem sabe, dar uma olhadinha, porque pode ser que vocês encontrem pérolas nesses livros antigos. E eu, particularmente, sempre encontro pérolas, né? Esse do teatro, por exemplo, eu vou ler desse capítulo, eu vou ler. Convite, né, Rose, de visitar esses livros, né, mas já tem mais tempo, do professor Valdo, que eu acho que vai enriquecer, sempre enriquece, né? A gente sempre está habituado só na enciclopédia, nos livros mais recentes, mas tem muita coisa boa nesses livros mais antigos. Mabel, a gente agradece imensamente a sua participação aqui conosco hoje, né? A gente espera aí, né, agendar para entrevistar sobre profilaxia das manipulações conscienciais. E a gente agradece a você que esteve aí antenado. Semana que vem estaremos aqui de volta. Obrigada. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.